Bom, a gente vai estudar literatura, certo? E vamos entender o que ela significa e que matéria é essa. Veja, a literatura é uma arte complexa, porque o instrumento dela é a palavra e gera possibilidades infinitas de expressão, já que cada uma delas admite flexões e sentidos. A linguagem é o ponto mais sofisticado de um processo que custou muito tempo a se consumar na evolução da humanidade. A aquisição da linguagem oral, sua organização e seus códigos exigiram expedientes requintados e associações. E a palavra, um sopro, as articulações, ainda que impalpável, era tão reveladora e transformadora que o homem teve necessidade de representá-la de maneira material, ou seja, na escrita. Então aparecem os alfabetos e vários idiomas. Pouco a pouco começaram a ter a representação gráfica. Por meio da escrita, o homem fez registro de ordem documental e prática, firmou acordos e contratos, enviou mensagens, colecionou informações e dados. Porém, um dia usou graficamente a palavra como expressão de suas ideias e sentimentos mais profundos. Com a formalização de seu olhar e com a formalização do seu olhar subjetivo sobre o mundo, a literatura foi criada. Aristóteles foi um estudioso grego, um filósofo que teve conhecimento teve um amplo conhecimento em várias áreas, e ele foi o primeiro cara a conseguir perceber que a literatura parte de três gêneros, tá? Que é como a literatura vai se comportar, a forma que ela se apresenta e o seu conteúdo. Então, a linguagem literária se manifesta de duas formas, vamos entender, que é a prosa e a poesia. As características mais evidentes de um texto escrito em prosa são a organização linear e a organização em parágrafos. A poesia é uma forma de linguagem organizada em versos. Cada uma das linhas do poema são os versos, e o conjunto desses versos serão as estrofes. Um texto escrito em versos apresenta sonoridade, ritmo, recursos obtidos por meio da repetição de vogais com sons semelhantes, a alternância entre sílabas átonas e sílabas tônicas, rimas, sons coincidentes entre palavras no final de cada verso e no interior dos próprios versos. A poesia moderna, né, atual, a rima deixou de ter tanta importância na construção dos versos. É empregada de acordo com a necessidade de expressão de cada poeta, e não mais como um recurso essencial. Em séculos anteriores ao nosso, né, os poemas seguiam um padrão rígido de composição. Os versos tinham que ter determinada medida, ritmo, e por aí vai. Então, o que seria o gênero épico, lírico e dramático? Veio o gênero épico ou narrativo, né? É assim classificado por apresentar como tema a narração de fatos extraordinários, reais ou fabulosos, né? Envolvendo feitos heróicos. Um exemplo que a gente tem disso seria a Odisseia ou a Ilíada, tá? O gênero lírico
é caracterizado por apresentar como tema os sentimentos e as emoções, o estado da alma, as impressões subjetivas do artista literário. As composições nesse gênero era denominada de lírica ou poesia lírica. São em geral estruturadas em versos, tá? E o gênero dramático é característico, a característica dele é a produção unicamente para encenação pública, chamada de peça teatral. Esse em especial desdobramento ocorreu durante o século VI a.C., bem como o surgimento da prosa. Esse tipo de texto gira em torno de uma história, apresenta elementos como tempo, espaço, demarcado por cenários, mas os acontecimentos não são contados por um narrador, são apresentados diretamente pela fala ou expressão dos atores, que representam as personagens da narrativa. O teatro feito em versos tem origem na lírica, pelos cultos que os camponeses faziam às divindades agrícolas, sobretudo a Dionísio, certo? Então, toda essa forma de se apresentar os textos literários partem de um ponto de observação do próprio Aristóteles. E ainda tem mais dois conceitos, que é a mímese e a catarse, que é o seguinte: a mímese tenta imitar, fazer a mímica, né? Ou seja, a imitação da natureza, certo? E a catarse é justamente o efeito que essas representações vai passar para o ouvinte, para o leitor, para o espectador. Pronto. Isso daí foi um panorama assim simples sobre o que é e o que será a literatura a partir de agora, tá?